E aí, conferiu a entrevista escrita aqui de cima? Então vamos lá, agora a entrevista em vídeo. Então, Murilo, antes de mais nada, valeu por você estar aqui, né? Quem Na verdade, sou eu. Não, também eu, né? Até porque você sempre tá do lado de lá da câmera, né? Pra quem não sabe, o Murilo sempre auxilia nas gravações aqui desse quadro tão importante pra mim. E hoje você tá desse lado aqui falando da sua arte, como isso é muito bom pra nós. Muito gratificante. Então vamos lá. Ó, você tem, na sua trajetória de vida, o que me chama muita atenção é o quanto você é jovem. Você tem 16 anos. E você tem uma relação muito forte com a questão dos projetos sociais. Você é fruto de um projeto social, né? Você começou aos 5 anos num projeto social no Lar Lola Zancaner. Isso. E lá vocês tinham acesso a várias informações, não só dança ou teatro, era um projeto social mais amplo. E você começou aos 5, dos 5 até aos 13 anos, você teve ligado a esse projeto. Então, dos seus 16 anos, você tem 11 anos de experiência nessa área artística e social. E é fundamental isso na sociedade, né? O quanto que os projetos sociais, eles auxiliam, e o artista, o quanto o artista também é fundamental estar ligado a um projeto social. Como foi isso para você? Como esse projeto social mexeu com você? Sim. Esse projeto social teve para mim um significado muito grande na minha vida, tanto na minha formação de caráter, formação artística, formação como ser humano na sociedade, enfim. Lá, o que mais eu aprendi assim e o que eu levei para a vida? Convívio, assim, conviver entre as pessoas desde cedo, saber se relacionar com os amigos e tudo mais. E lá, além das aulas artísticas e tudo mais, tinha também aulas esportivas, eram professores para cada sala, cada atividade e tal. Tinha informática, dança, xadrez, enfim. E eu fui fruto desse projeto. Dentro dele eu fiz muita coisa. E lá dentro eu tive 2 pessoas em especial que me marcaram muito, né? 2 nomes em especial, claro, tiveram vários que passaram por ali, mas esses 2 nomes são os que contribuíram muito tanto para minha arte quanto para minha criação, vamos dizer, criação e educação. Um deles é o Rafael Ramos, que era meu professor de sala. Ele me auxiliou muito, vamos dizer, ele me educou muito nessa parte de criação artística e educacional mesmo, entendeu? Enfim, a gente tinha que fazer processo criativo de peças de teatro e tudo mais. Ele foi um dos caras que me marcou muito, tanto é que eu ia mandar um abraço pra ele, um abraço, Rafael. E outro foi o Ralph Aguiar, que foi o meu primeiro professor de dança. O Ralph, ele entrou, eu fui nos meus últimos 5, 4 anos lá no ar. E ele que instigou em mim a vontade da arte e da dança, né? Ele que fez essa minha entrada dentro da arte. Tanto é que eu tinha um certo ódio pela dança, assim. Tanto é que quando a gente... Você tinha ódio da dança? Tinha. Tanto é que quando eu e o Ralph se tromba, assim, com as pessoas, ele fala de um negócio que aconteceu, que a gente ia apresentar uma coreografia lá no Cidadão do Futuro e o pessoal ia junto dançar, tudo mais, na minha sala, e o que aconteceu? A pessoa tinha uma pessoa que precisava ler um release da coreografia. E por questão de tempo para se trocar, tudo mais, a pessoa que escolhesse ler não poderia dançar. Enfim, ele fez uma pergunta para a sala toda, falou quem vai ler, e pelo menos um tinha que ler, né? Eu fui o único que levantou a mão, assim. Ele acabou de falar, eu já levantei, assim, de tanto ódio que eu tinha. Não, me dá esse papel, eu preciso ler, porque eu não vou dançar, não. Aí foi, peguei o papel, li e tudo mais, e esse é um dos episódios que eu tenho, assim, de ódio pela dança. Enfim, lá dentro, além desses professores e tudo mais, fiz as outras atividades. Já conheci o xadrez, uma das coisas que eu coleciono troféus até hoje.
casa. Enfim, xadrez, karatê, tenho medalhas também guardadas. Já fui da música, já estudei música há 2 anos, tenho até minhas baquetes de quando eu estudava bateria, meu violão lá em casa, espero pra tocar. Mas hoje me fixei na dança. E eu saí desse projeto aos 13 anos, fui pro Cidadão do Futuro, que você pega uma transferência de UAS, você vai pro Cidadão do Futuro. Entendi. E tive uma passagem rápida lá. Nessa passagem, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito importante para a cultura de Catanduva e também de uma personalidade assim tão humilde que às vezes eu me inspiro nela e ela nem mesmo sabe. Porque a gente se vê tão pouco, vi ela tão pouco por lá, mas mal sabe ela que eu admiro muito ela, que um deles é o Delei Gomes, que é o professor do Ralph, que foi o primeiro professor do Ralph que me deu aula no lar. Que coisa, não? E ele contribuiu muito para a cultura de Catanduva e é um dos caras que eu tenho minha admiração. Então tá aqui eu mandar um abraço para ele, Delei, Ralph, enfim. E esse projeto eu fiquei lá, tive uma leve passagem por lá, fiquei acho que menos de 1 ano, porque aí depois eu saí atrás das minhas coisas, de estudar, fazer curso e tudo mais. E nesse 1 ano que eu fiquei lá, eu saí aí que eu considerei mesmo a minha entrada na dança. Porque eu saí de lá e eu comecei a estudar mais. Tanto em questões de história, coreografias, tudo mais. Aí foi que seu ódio passou. Porque eu conheci as danças urbanas com o Ralph lá no projeto, que ele tinha montado uma coreografia que era meio dança de salão com danças urbanas e eu tinha gostado daquele estilo e eu parei pra estudar depois. E eu fui pegando amor, assim, sabe? E fui estudando. Ali já tava meio que brotando a ideia da Maximize e tudo mais. Mas a Maximize foi surgir 2 anos depois, 1 ano depois. Eu sou ruim com 1 ano. Tudo bem. Enfim. Mas a ideia já foi surgindo ali. Aí eu saí de lá, fui estudar dança e foi assim que foi seguindo. E uma coisa que eu acho legal, em setembro de 2015, você participou do 14º Dança Franca e você foi o primeiro lugar da categoria solo. Mas o que eu achei intrigante, eu vi algumas entrevistas suas para os jornais locais de Franca e eu gostei muito de uma das declarações que você deu por esse número solo que você dançou, porque você usava uma máscara onde tinha uma caveira. E quando a mídia local te questionou, você deu uma declaração muito interessante, que aí me fez muito fazer esse link com esse mundo social que você vivenciou. Fala um pouco pra gente por que nessa dança solo você usava uma máscara de caveira. Sim. Essa coreografia tem meio que uma história bem rápida e forte assim de pesquisa. Ela surgiu no Dança Catanduva passado, 2 dias antes da seleção de vídeo. Eu ia mandar um duo com meu amigo, acabou não dando certo. Eu falei, não, eu preciso mandar alguma coisa, vou mandar um solo. E no meio daquele tempo, daquela época, eu tava em uma pesquisa sobre marxismo cultural. Que foi, basicamente, em leves pinceladas, foi onde filósofos, sociólogos se juntaram, formaram um instituto de pesquisas sociais na Escola de Frankfurt e foram estudando formas de como mudar a cultura ocidental. E eles descobriram que o modo de você mudar uma cultura era através do sentimento humano básico, que era a inveja. Ou seja, e aí que foram surgindo esses atritos, né? Foram instalando isso nas escolas, esse ensino nas escolas, porque os meios culturais para você mudar uma cultura é escola, é do zero, né? É a base. É a base. E eles foram implantando isso, né? Ou seja, jogando heterossexuais contra homossexuais, negros contra brancos, homens contra mulheres, gerando esse atrito, usando como massa de manobra por trás por interesses políticos. Tá? E
E depois dessa pesquisa, eu tava procurando lá a música 2 dias antes. E como era uma música eletrônica muito forte que eu queria, eu tava no meio da pesquisa e costuma ter caveiras assim em vídeos que tem muita música eletrônica. E eu olhei para aquilo e falei, cara, é nisso aí que eu vou viajar. Olhei, tudo mais, daí eu já comecei a pesquisar a respeito de máscara, tudo mais, escolhi a música, a ideia veio na hora. Fiz o release e fui começando a coreografar mesmo, coreografei em um dia. Depois no outro dia já filmei, já mandei pra seleção. Aí passou, que foi minha primeira competição, passei no Dança Catanduva passado, no Dança Catanduva do ano passado, 2015. Peguei em segundo lugar, tudo mais. Aí depois eu tive uns 2 festivais e chegou Franca. Onde eu já tinha... Franca foi minha 4ª competição. Onde eu já tinha meio que estudado bastante, assim, essa coreografia. Não bastante, mas já tinha passado por 3 competições com ela e já tinha uma certa experiência para dançar ela. E nesse dia eu dancei. A coreografia pegou em primeiro lugar solo Danças Urbanas Avançado e pegou melhor solo do festival. Aí que vem a ideia. Eu quis falar muito da pesquisa porque é um assunto que eu acho que todo mundo deveria estudar, né? A pesquisa. A caveira, o que ela significa? Quando eu fiz essa pesquisa, eu me questionei muito. Qual o método simbólico que eu possa igualar o ser humano? O que iguala o ser humano? E aí que veio a caveira, né? Ou seja, o nosso fim é o mesmo, tanta gente que morreu, e por causa dessa divisão que criaram entre a gente, éramos só uma raça humana. Vieram pessoas e nos dividiram, né? Criaram esse atrito entre a gente. E com essa... aí eu dancei e tudo mais, usei a máscara, aí pegou o melhor solo do festival. No dia eu até chorei, porque eu fiquei desnorteado. Foi muito legal, uma experiência muito, muito boa pra mim. E fiz essa entrevista pro jornal local lá e falei. Enfim... É uma pesquisa muito forte, que envolve questões sociais, de atritos entre seres humanos, que geraram muitas mortes e tudo mais. E foi isso basicamente que eu quis passar. Um detalhe, um fator muito importante, né, em você tem uma questão do artista que é fundamental, que é gerar conversa, gerar reflexão, e você está muito ligado às questões sociais, né? E tem um fator curioso, que você tem 16 anos, e justamente por você ter essa idade, e a arte ela tem uma função muito importante, porque a arte ela vai avançando de acordo com a época em que ela está, ela é um retrato da época em que ela está. E hoje a gente vive um momento da sua geração que é a internet, as mídias, né, que são velozes. E você teve uma sacada muito interessante. Você juntou a dança urbana e você aliou com a internet através do vídeo. Então você criou a ponte, né? Então no conforto da pessoa, na sua internet, no seu celular, no seu tablet, na televisão, ela pode ter acesso ao vídeo da dança urbana. E com isso você forma um público aí, que é muito interessante. E um projeto da Maximize foi o Grajaú X, né, que vocês fizeram há pouco tempo. E foi muito interessante a sacada que vocês tiveram de vídeo e como levar isso ao público. Vocês usavam como pano de fundo uma casa abandonada, um local abandonado, um espaço abandonado, e vocês usaram a música do crioulo. E o mais fundamental, que é o que gera tanta discussão, que essa é a função da arte, você vai trazer uma temática que é muito legal, que é como que o consumismo desenfreado que a gente está vivenciando na nossa sociedade, uma necessidade do ter cada vez maior, Né? E o ser ele fica menor. E você fala como que o consumismo ele auxilia, não, ele piora a exploração infantil. Queria que você falasse sobre isso, porque é muito interessante toda essa ponte que vocês fizeram. A coreografia desse clipe surgiu ela foi extraída, na verdade, do espetáculo Linha de Pensamento, que teve estreia da Maximize dia 30 de janeiro desse ano.
E o espetáculo em si já é meio que baseado em questões sociais, filosóficas e tudo mais. E cada coreografia tinha um pensamento a ser mostrado. E a que eu mais gostei, porque foi a última a ser criada, assim, a última a ficar pronta, foi o Gradual X, né? E o Gradual X, depois veio a ideia do vídeo, né? Eu falei, cara, a gente tem que ter um projeto assim de lançamento da Maximise nas redes. Nem que for pra lançar mesmo, depois pra gente ficar quietinho, mas a gente tem que ter alguma coisa assim pra mostrar pro público, principalmente daqui de Catanduva e tudo mais. E tem uma frase da música que é meio que chave assim pra você entender o clipe, né? É uma frase que o rapper fala: na favela com fome atrás dos Nike Air Max. Ou seja, daí já vem o pensamento. Meninos com fome, mas o consumismo está tão desenfreado, é tão propagado pela mídia, pelas músicas dos locais ali, que eles estão passando fome, mas eles estão atrás de um tênis da moda. Enfim, esse é um dos vamos se dizer, do intuito do vídeo, dos objetivos do vídeo. E outro objetivo também era enaltecer a cultura brasileira, que também a gente usa uma música nacional. E se você parar pra perceber assim nos clipes afora, de dança e tudo mais, a maioria dos fundos musicais são músicas internacionais, né? E a nossa cultura, como fica, né? A gente tem até uma certa parte que é meio que degradada, vamos dizer, que degrada o ser humano, mas a gente tem uma parte muito boa e às vezes a gente nem percebe, por causa dessa inversão de valores que foi criada hoje. E a música reflete muito sobre aquela parte do Grajaú, que é o bairro do rapper mesmo, que compôs a música, da zona sul de São Paulo e tudo mais. E as pessoas que ajudaram, não fiz isso sozinho, foi um clipe difícil, foi 3 a 4 horas de gravação. Tiveram envolvidos mais ou menos umas 7 pessoas. Os meninos que dançaram comigo, Giovanni, Luan, um abraço. A Carol, que ajudou no som. A Mônica, que ajudou na filmagem e fotografia. O Lenny, que ajudou também na filmagem. A gente ia revezando ali porque foi grande o negócio. A Vi, que colaborou com a câmera. Enfim, foi um monte de coisa. Aí depois que tudo terminou, tanto um abraço para esse pessoal, porque foi uma coisa muito difícil. Sim. E sem eles eu não conseguiria. Um abraço de coração mesmo. Depois que acabou, chegou a hora de juntar todo esse conteúdo e tacar pro computador. Aí você pensa... Se eu não me engano, o clipe deu 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos e meio, por aí. Ou seja, pegar 4 horas e deixar em 2 minutos e meio. É simples. Nossa. Aí você pega todo o conteúdo, taca pro computador. Nossa, tenho que transformar isso em um clipe. Aí, beleza, foi umas 2 semanas de edição, 1 semana e meia, soltamos. O vídeo deu 11 mil visualizações, 11 a 12 mil visualizações, não lembro o que tá agora. Inclusive vai estar aí embaixo, né? Ah, sim, vai estar no post aqui embaixo para você pra também ver e dar sua opinião, porque essa é a função da arte. Isso mesmo. E a gente fez tudo mais, muita gente gostou, muita gente elogiou, muita gente ajudou a gente, e isso é um dos pontos principais, até melhor de quem elogiou, porque a gente cresceu muito depois desse clipe com críticas que vieram, tanto de profissionais que acabaram vendo o vídeo. Isso nos ajudou muito e a gente ficou meio que conhecido assim por causa desse vídeo. E quando a gente apresenta essa coreografia nos palcos, a gente procura mostrar mais ainda. Tanto é que no começo tem... a gente finge que tá meio que usando droga e tudo mais. Aí no final tem um som de polícia, a gente pula do palco, corre. O pessoal gosta muito assim quando a gente apresenta essa coreografia. E é muito gratificante pra gente esse reconhecimento que a gente teve depois desse clipe. E é isso aí, agradecer as pessoas. Mas peraí. Você é jovem ainda, tem 16 anos, né? Mas tem aquela pergunta clássica todo final da entrevista em vídeo que a gente faz, né? Qual que é a mensagem que você deixa pra um dia
a gente vai ser substituído. Mesmo aos seus 16 anos, isso vai acontecer. Então, qual a mensagem que você deixa para esse novo artista que está por vir, que vai estar com um mundo midiático ou não, a gente não sabe o futuro, mas o que você fala pro pessoal que vai vir? Cara, isso é uma resposta muito difícil, né? Porque vai saber a idade de quem tá assistindo e fala, nossa, o cara tem 16 anos, tá querendo me dar dica. Mas enfim, eu vou deixar mais dicas do que mensagem. Uma dica que me ajudou muito a evoluir em processos de tempo menores, que foi a questão da autocrítica, né? A questão de você ser chato com você mesmo, de você procurar o erro em tudo que você está fazendo. Procurar ser perfeito, mas não como se fosse isso uma doença, entendeu? Porque é tudo aos poucos. Você ser crítico consigo mesmo e aceitar as críticas do próximo. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, porque até eu às vezes sofro com isso. Sim. Não, é uma coisa muito difícil. Mas aceitar as críticas do próximo e saber o que o teu público espera de você, porque tem muita gente que critica, mas porque sabe do teu potencial, sabe que você pode mais. A outra dica é estudo. Saiba o que você pratica, de onde veio, por que veio, quem fundou, quem não fundou, o porquê que aquela dança existiu, o porquê que aquela arte que você pratica acabou surgindo, né? E a outra é não só para arte, mas também para a vida, que é a questão da humildade. Que quando você perceber que o teu ego atingiu o ápice mais extremo, você se lembra que você é apenas mais uma gota no oceano. E que tem muita gente que ainda tá por vir, que é melhor que você, gente que já tá aí, é melhor que você tá tipo se colocando, se enaltecendo. E aí isso é uma coisa que ajuda a melhorar muito. Você pontuou 3 coisas que são muito importantes no artistas, que podem ser uma delas o tendão de Aquiles, né? Como você falou, a inquietude, né, de querer sempre buscar um aperfeiçoamento de uma forma e um questionamento de uma forma prudente, o estudo, porque nas artes é fundamental qualquer tipo de estudo, e o ego. O ego é o tendão de Aquiles, que pode acabar com você, que a ética é quem na verdade... É o que te derruba. Você sai de um primeiro lugar para ir para um outro e ser útil. Sim. É isso que faz você aprender. Olha, eu quero te agradecer, principalmente pela forma que você leva a sua arte, porque você tem uma preocupação com a sociedade. E isso, o artista, também é uma das missões do artista, ter esse engajamento pela sociedade que ele está inserido para ocasionar e problematizar e questionar a própria sociedade para uma mudança, para uma transformação. Então, quero te agradecer por você estar vivendo isso e que você leve isso à frente. E agradecer a sua presença aqui hoje. Quero ver muita gente aqui ainda, é um prazer enorme ver pessoas do meu âmbito sendo divulgadas. A ideia do quadro é justamente esse, valorizar os artistas de Catanduva. Gente, é isso. Pessoal, imagina. Pessoal, olha, é sempre muito gratificante fazer esse quadro, porque a gente leva para o pessoal de Catanduva ou não, né? Coisas interessantes da nossa cidade, né? E melhora o diálogo entre artista e público. Então eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aí, que a cada domingo estão aqui junto conosco, tá? E aquele papo de sempre que eu termino, até ficar chato, mas vai compartilhar #CatanduvaPost ou #PAC, Personalidades Artísticas de Catanduva. Um grande abraço, tem muita gente ainda por vir nesse quadro e segue aí, próximo domingo a gente tá por aí. Falou? Um abração, tchau!